posições que não aplica essa regra do 108. Tá? Em que sentido? Temos circunstâncias que vai dar para fazer por instrumento particular, independente do valor, e temos circunstâncias que vai depender de escritura pública, independente do valor ou objeto. Tá? Então, no sentido dos instrumentos particulares, a gente pode pensar, né? O compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda pode ser por instrumento particular. E se a gente for pegar ainda, né, a lei de loteamento, compromisso de compra e venda mais quitação comprovada, registra propriedade. Então, até dispensaria a escritura pública posterior. A regra não seria essa, mas a lei dispôs em contrário, nessa circunstância. Alienação fiduciária de bem imóvel, Lei 9.514. Também é uma situação que a lei autorizou fazer por instrumento particular. Né? Instituição de condomínio, aqueles contratos do programa Minha Casa Minha Vida, sistema financeiro. Então, são circunstâncias que a lei autorizou a ignorar o restante do artigo. Como também vamos ter circunstâncias, e aí eu acredito que nos interessa mais ainda, que independente do objeto, do valor, enfim, vai ser por escritura pública. Certo? Por exemplo, e aí eu acho que é até interessante nós termos sempre em mente algumas situações em específico, né? Inventário e divórcio. A gente não tem nenhuma disposição, né, de que se os bens não chegarem a 30 salários mínimos, vai dar para fazer por instrumento particular com o advogado. Certo? Vai exigir escritura pública, independente do valor, se optarmos pela via extrajudicial. Alguns estados agora estão saindo do divórcio impositivo, né, que não é o caso de Santa Catarina, ainda não temos, né, mas sendo extrajudicial, como regra, aqui em Santa Catarina vai ser escritura pública ainda. Tá? Esse daqui costuma cair com frequência. A superfície. Contrato de superfície não importa o valor, sempre será por escritura pública. Isso lá nos direitos reais. Né? Cessão de direitos hereditários. Por lei, né, artigo 1793, é somente por escritura pública. Na prática, a gente vê outros parâmetros daqui. Né? Porque há uma certa confusão, né, entre a renúncia e a cessão. Ou renúncia translativa, renúncia abdicativa, como cada um quer chamar. Lá na renúncia, é possível tanto por escritura pública, quanto por termo nos autos. Ou um ou outro. Quando a gente fala de cessão, a lei só deixou a possibilidade de fazer por escritura pública. Porque é um negócio jurídico. Certo? Sendo negócio jurídico, não dá um termo nos autos para fazer um negócio jurídico. Na prática, a gente vê termo nos autos de cessão de direitos hereditários. Mas pela teoria, que vocês têm que saber pela primeira prova, né? Somente por escritura pública. A renúncia dá para fazer por instrumento particular? Não. Escritura pública ou termo nos autos. O IESES costuma gostar de sucessões. Tá? Nas segundas fases, eles costumam cobrar com certa frequência questões envolvendo sucessões, inclusive. Na primeira, na segunda. Né?
Bem de família convencional ou voluntário, só dá para fazer por escritura pública. Eu não tenho a opção de fazer bem de família por instrumento particular. Tá? A gente tem que lembrar que a gente até tem o bem de família legal, que decorre de lei, a gente não precisa fazer nada. Né? Mas se não for esse, se for o convencional, o voluntário, tem que ser por escritura pública. Deem uma olhadinha no procedimento também, acho que lá em registro imóvel vocês vão ver. Procedimento de bem de família, remissão de imóvel hipotecado, sistema Torrens, lá do registro imóveis, eles gostam de dar uma cobrada também. Né? Aquisição de imóvel rural por estrangeiro. É uma situação que, independente do valor, né, a gente vai ter que fazer por escritura pública. E a gente poderia citar até outros documentos que, por mais que não tenham conteúdo patrimonial normalmente, né? Por exemplo, pacto antinupcial. Tem que ser por escritura pública. Né? Emancipação voluntária pelos pais. Tem que ser escritura pública. Quanto ao pacto, eu só acho importante que vocês lembrem alguns tem que cuidar para não confundir no pacto. Né? O pacto, para ter validade, depende de escritura pública. Senão ele é nulo. Então, o requisito de validade, além dos negócios jurídicos, normal, é ser feito por escritura, senão ele é nulo. E aí eles costumam confundir a nulidade com a eficácia, ou a ineficácia do pacto. Para ser eficaz perante os cônjuges ou os nubentes, eles têm que casar. E perante terceiros, tem que levar no RI. Do primeiro domicílio conjugal, depois do casamento. Né? Então, nós temos o requisito de validade, que é ser feito por escritura pública, senão ele é nulo. Tudo bem, agora ele é válido. Requisito de eficácia perante os nubentes ou os cônjuges, né, vai ser casar. Logo em seguida, né, ou em seguida, sabe lá quanto tempo é, ninguém definiu até hoje. Né? E perante terceiros é depois de casar, registro de imóveis. Então percebam que cada um passa por um cartório, inclusive. Né, o tabelionato de notas, registro civil, registro de imóveis. Cada um vai ter um papel aí nesse meio para trazer algum pedacinho. O que eles costumam fazer nas provas? Inverter. É ineficaz se não for feito por escritura pública. Não é ineficaz. Porque ineficaz parece que ele é válido, só não atingiu a eficácia. Não, ele não vale nada. Ele é nulo. Certo? Então vamos fazer o intervalinho.